Prontinho, estamos gravando. Então, boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um dia de programação em comemoração aos 204 anos do Teatro Arthur Azevedo. Hoje a gente traz um bate-papo para a gente tentar conhecer, entender e descobrir um pouco da história de Alana Araújo, com o tema Produção Teatral em Grupo na Cena Ludovicense. A gente vai iniciar com uma apresentação de Alana, sobre quem é esta belíssima mulher na cena teatral, toda a sua trajetória, a gente entender os meios. E quem quiser fazer alguma pergunta, eu peço que vocês vão se inscrevendo aqui no chat, e aí eu vou organizando as ordens, e aí depois eu vou abrindo para que a Alana possa responder os questionamentos de vocês, tá bom? Então, dando início, a Alana Araújo, ela atualmente desenvolve a função de professora substituta do curso de licenciatura em teatro no Departamento de Artes Cênicas da Universidade Federal do Maranhão. Ela é mestre em artes cênicas na Universidade Federal de Uberlândia e graduada em teatro pela Universidade Federal do Maranhão. Ela é pesquisadora no Núcleo de Pesquisas Teatrais Rascunhos desde 2010, onde desenvolve as atividades de produção de espetáculo, organização de eventos voltados para a discussão e reflexão da prática teatral no Maranhão, planejamento, gestão e organização, pesquisa dentro do grupo. Então, é um vasto currículo de diversas atividades dentro do campo da produção. Então, Alana, seja bem-vinda. Obrigado por ter aceitado o nosso convite. E obrigado a todos vocês por estarem aqui com a gente, compartilhando e explanando todo esse conhecimento necessário. E eu me chamo Samuel Moreira. Já ia dizer. Gente, boa tarde. Algumas carinhas aqui eu já encontrei mais cedo, né? Numa outra situação de problemas tecnológicos. Ai, gente, a humilhação, ela vem a cavalo, é terminar de cedo. Bom, eu me chamo Alana, sou formada pela UFMA, né? E aí, dentro da universidade, a gente acaba encontrando pessoas com quem a gente se agrupa e começa a desenvolver algumas pesquisas, né? É uma coisa, a gente se agrupa por afinidades e vai se agrupando por interesses, e isso vai fazendo a gente caminhar juntos e depois separados, né? Depois que a gente vira de fato adultos, aí às vezes cada um ganha um outro caminho. E dentro dessa perspectiva, na universidade, a gente criou um grupo, né, que esse grupo existe até hoje, não com a mesma configuração de quando ele surgiu lá em 2010, mas é um grupo que existe até hoje. Então, a minha formação profissional dentro da produção, ela se dá ali no âmbito da universidade. Com esse grupo que surge, com as disciplinas, né, com as atividades práticas que a gente tem que geralmente criar ao longo de um encerramento de uma disciplina, ao longo do desenvolvimento. Então, isso tudo foi me formando, e eu costumo dizer sempre para os alunos, assim, olha, aproveitem cada momento na universidade, porque tudo isso para vocês é um processo formativo. A gente acha que é tão rápido, né? Passa tão rápido, mas é um processo, quando a gente olha para trás, a gente vê o tanto de coisas que a gente conseguiu fazer e os caminhos que a gente conseguiu, escolheu para traçar. E aí, nessa perspectiva, eu comecei a trabalhar com produção, né? Uma questão de necessidade a princípio, era uma linguagem ali do teatro, era um elemento da linguagem do teatro que eu não tinha conhecimento. Entrei na universidade no intuito, assim como outras pessoas, para ser artista, né? Depois a gente descobre que é uma licenciatura, e aí às vezes a gente sofre, então a gente aprende a amar esse ofício, né? Que a gente descobre quando a gente entra. E a necessidade me fez entrar na produção, né? A gente tinha novos, cheio de energia, de vigor, querendo montar um espetáculo, fizemos isso. Então, comecei a trabalhar com a produção mesmo nesse processo de criação de grupo. Quando esse grupo existe, que é um agrupamento que foi concebido por amigos, né? Foi eu, o Gilberto, o Rafael Brito, o Abimaelso, foram pessoas com quem a gente conversou ali, começamos a nos agrupar. E tinham outras pessoas também, né? E aí, como todo grupo, existe uma seleção natural, né? As escolhas, os processos vão colocando pessoas e tirando pessoas de grupos, de coletivos, enfim. Isso foi acontecendo também por uma questão de maturidade, a gente vai amadurecendo, vai querendo outras coisas, e isso vai
acontecendo. Então, a minha prática com a produção, ela se dá nesse momento, né? Quando surge o grupo e especificamente nisso, né? Mas antes eu tinha trabalhado com a conclusão de disciplina, a conclusão de curso dos meninos, a primeira turma de teatro, né? Que é o Abimael, o Samário, o Dil. Eu trabalhei na produção do espetáculo deles de encerramento de curso deles, no memorial de encerramento, mas foi muito mais timidamente. De fato, o trabalho com a produção minha, assim, a prática mesmo, o braço, né, de bater de porta em porta, de entender algumas coisas, de aprender algumas coisas, se deu, né, dentro do grupo, e depois encerramentos de disciplinas, né, que iam acontecendo. E aí, o que né, já estou aqui praticando, já estou aqui gostando da história, o que eu vou fazer? Uma monografia sobre isso. Já estou aqui mesmo, fiz uma monografia, né, sobre, tentando ali passar um paralelo, uma reflexão com a produção do Rascunho e com a produção do Teatro Experimental do Maranhão, que é um grupo de teatro que surge lá na década de 60, mais ou menos, que é do saudoso Rinaldo Farai, né, que também tem uma grande importância para o nosso teatro. E, a partir disso, eu comecei a tentar entender o que era essa produção, porque quem era essa figura de produtor, de produtora, era, de fato, o papel dessa pessoa dentro de um grupo de teatro. E é importante ressaltar que a forma como esse grupo se organiza, depois eu fui descobrir que ela vai influenciar nas estéticas desses grupos, né? Nos trabalhos que esses grupos resolvem produzir, resolvem criar e passam por todo um processo de criação. Então, a forma como esses grupos se organizam é interessante para como eles vão desenvolver o seu processo, né? Como eles vão se estruturar, vão se organizar, né? E dentro do Rascunho a gente tem uma organização muito horizontal, e a gente já teve reuniões assim de quase 5 horas em que a gente saiu e não tinha decidido nada. A gente odiava aquela estrutura patriarcal de grupo, dono do grupo de fulano. Então, a gente nunca gostou. Quando a gente resolveu se agrupar, a gente se agrupou por questões pessoais de afinidade, de amizade, e depois a gente foi entendendo que, para além das questões de afinidade, a gente também tinha as questões pessoais. E depois cada um também começou a desenvolver pesquisas em linhas totalmente diferentes. Eu na produção, o Gilberto foi para um trabalho corporal, o Abimael sempre trabalhou com a ideia da pedagogia do teatro, questão também de iluminação, o Rafa com uma questão também de trabalho corporal, né, trabalho psicofísico para o ator. Então, acabou que cada um, depois desse agrupamento, começou a escolher nichos de pesquisa. E esses nichos de pesquisa, eles fazem parte até hoje, mesmo com algumas pessoas não estando mais no grupo, né? A gente também começou a estudar um pouco sobre caracterização, sobre figurino. A partir de um espetáculo, que foi o nosso primeiro espetáculo, Esperando Godot, em 2010, a gente passou um tempo assim super de processo, e a partir disso acabou que cada um foi se direcionando para uma pesquisa em específica dentro da área do teatro, né? E isso foi muito interessante. E aí eu sempre lembro disso porque quando a gente começa a estudar sobre isso, que nos dá muito prazer, sobre isso que a gente gosta de fazer e a gente gosta de falar, a gente começa a se enxergar na fala de outras pessoas, mas principalmente nos dando voz também, né? Você consegue enxergar o que você faz na fala de outras pessoas e começa também a ver a sua localidade, ver o lugar onde você está e como que está sendo feito aqui. E por que em tais lugares a gente vê coisas muito maiores ou acha que é muito maior, porque também existe essa ideia da ilusão. A gente só vai entender que nós temos um estado muito fértil, muito rico quando a gente sai daqui, e eu falo isso por experiência própria. Já tive a oportunidade de morar em Uberlândia, né? Acho que um ano e meio, e eu pude perceber em Uberlândia que nada melhor do que o meu estado, do que o meu lugar para eu voltar para casa, né? Tipo assim, eu tive que sair para poder entender. Não que eu esteja falando que a cidade não é boa, não é, mas você entende que você precisa voltar para, inclusive, recompensar os pensamentos que você tinha em relação à sua cidade e ao seu estado, para você desmistificar tudo aquilo que você acreditava. Mas, enfim, e aí dentro do grupo a gente foi fazendo trabalhos individuais, no sentido de cada um foi fazendo suas pesquisas, depois a gente juntava tudo e discutia. Nós tínhamos, no início, dias de estudos teóricos no grupo. Hoje a gente não está com essa estrutura, né? A gente não está seguindo essa estrutura. Geralmente a gente começa uns trabalhos de pesquisa quando começa o processo.
Então, a gente foi se adaptando também, né? Foi se reconfigurando também à medida que as pessoas vão entrando no grupo e vão saindo. A cada saída é um baque, é um choque, a gente acha que o grupo vai acabar, a gente quer desistir, mas depois a gente acorda, se joga uma água no rosto e descobre que não é isso, né? Não dá para fazer, tu olha para trás e vê tudo que tu construiu, tu vai assim, vai terminar agora assim? Tu sofreu tanto para isso? Correu atrás de ônibus tanto tempo para isso? Não, né? E aí a gente vai se reestruturando. Pois bem, e aí fiz um paralelo, tentei fazer um paralelo na minha monografia sobre essa ideia do teatro de grupo, que é uma metodologia, uma terminologia que o rascunho se enquadra, se encaixa, que a gente se coloca, e com o que o Reinaldo Faray fazia no passado. Fiquei deslumbrada quando eu comecei a ler sobre o Reinaldo Faray, sobre o tema, porque eles conseguiam montar, na década de 60 e 70, tipo, 20 espetáculos por ano. Eu não entendia como, mas eles conseguiam fazer isso. Então, eu fui atrás de entender o que estava acontecendo ali em 1960, que é o tempo da ditadura ali, outro ano, o povo montando 20 espetáculos. Aí eu fui entender que a estrutura de grupo do Reinaldo Faray, do teatro experimental, ela é diferente, a forma como ele se organizava, era uma estrutura patriarcal, era o Reinaldo, era a figura central do grupo. Então, ele mantinha ali próximo dele muitas decisões importantes, né? Desde elenco, era ele que escolhia o elenco, não tinha decisões de forma horizontal, assim, não se tinha uma conversa de fato, assim, uma reunião para se definir algumas coisas. E aí eu fui entendendo que essa estrutura da década de 60 e 70 era uma estrutura que existia uma figura central, né? A gente vai pensar no passado, na história do teatro, o diretor da companhia, né? Era o diretor do grupo, já nessa nomenclatura, né, de grupo, o diretor do grupo era o Reinaldo Faray, então muita coisa era como se ele fosse o dono do grupo, então muita coisa era ele que decidia. Então eu tentei ali na minha monografia fazer, né, meio que essas reflexões sobre essas formas, esses modos de organização e como isso influencia nesse processo de trabalho deles. E aí eles conseguiam montar muitas coisas, porque como ele já direcionava tudo, ele já sabia quem eram os atores que ele queria, ele conseguia ter uma renda para financiar os espetáculos, né, de acordo com da vivência dele, em alguns momentos tirando dinheiro do seu próprio bolso, que é uma coisa totalmente contrário do que o rascunho a gente trabalha, a gente sempre diz que a gente não vai tirar do nosso, mas também a gente não vai deixar de fazer, a gente vai correr atrás para poder fazer. Então, a gente vai entendendo que as estruturas são diferentes e que isso vai influenciar na forma de se fazer. Tudo bem, terminei a graduação, né? E aí fui trabalhar também, às vezes faço assistente de produção para o SESC, que é uma outra estrutura de produção, né? É uma outra forma de se produzir as artes cênicas, porque a gente só vai executar o que já foi planejado anteriormente por outras pessoas. Então, mas essa forma que o SESC trabalha é uma forma que eu não conhecia e que me ajudou muito também dentro do grupo que eu faço parte, porque eu comecei a ser um pouco mais direta em algumas situações, em alguns casos, eu conseguia resolver umas coisas mais rápidas, né? Então, esse contato, esses intercâmbios com outros grupos que vinham de fora, né? Essa sua responsabilidade em estar lidando com grupos que vêm do sul do país, que vêm de São Paulo, que vêm de outros estados, também foi muito importante para a minha formação. Então, paralelo ao rascunho, eu também desenvolvo às vezes a assistência de produção para o SESC, né? Que é uma casa ali que a gente consegue aprender muita coisa, descobrir termos técnicos que a gente não tem noção, que a gente não consegue, às vezes, aprender na universidade, aprender onde vende fita de linóleo, carregar um linóleo, uma caixa d'água. E isso é a prática, né? Que é uma prática de produção mesmo para executar. Vocês vão executar. A gente não vai criar nada ali no SESC, a gente só vai executar o que já foi planejado por outras pessoas. E isso, eu ainda não tinha tido essa experiência, uma experiência que para mim foi muito boa, de entender como é que funciona essa prática de produção mesmo. Assim, depois que todo mundo já pensou, todo mundo já organizou, agora eu vou executar. É o que geralmente acontece com esses grupos, com os grupos quando a gente vai circular, né? A gente tem o nosso produtor e circula, chega num estado, tem uma pessoa que vai executar aquilo que você precisa, do que você precisa, vai pensar nos espaços para você dar sua oficina, enfim. Aí fui para o mestrado. E aí no mestrado eu tentei, né, dar uma continuidade à minha pesquisa de monografia, porque eu sempre tive muitas indagações, eu gosto muito da história do teatro maranhense, mas eu sabia que eu não sabia de tudo, né? A gente, infelizmente, na graduação,
pouco tempo, a gente acha que é muito, mas pelo pouco tempo a gente não consegue estudar tudo que a gente precisaria estudar a história do teatro. E o que eu mais conheci era o Reinaldo Farai, porque foi meu processo, meu objeto de pesquisa. E aí, na dissertação, eu fui fazer isso, fui falar de mim. Por quê? Sempre cutucada. Eu participei de um evento em 2014, em Belo Horizonte, um abraço, que é da Associação Brasileira de Graduação em Artes Cênicas. E chegar num lugar onde tem pesquisadores de vários lugares e contar nos dedos os pesquisadores do estado do Maranhão foi doloroso. Foi muito doloroso chegar lá e não ver, olhar para as pessoas e se reconhecer em pouquíssimas pessoas, tanto de físico, né, de pessoas, que você olhar e chegar aqui, ai, Samuel, tu tá aqui, o Arles. E eu só tinha os meus amigos ali comigo. Se eu tivesse ido só, eu tinha ficado lá, né, jogada, né, praticamente. Não ia ter essa recepção calorosa que a gente tem aqui, provavelmente não ia ter. Mas também de ver que as pesquisas, a maioria das pesquisas de lá, falavam deles, né? Das pesquisas deles, dos estados deles, das vivências deles. E aí eu percebi que até para a gente entender a história do nosso teatro, do Maranhão, a gente tem uma dificuldade, porque a gente mesmo não escreve sobre a gente, né? Olha que triste. A gente nasce aqui, às vezes morre aqui, come daqui, se veste daqui, e a gente não liga para o que a gente tem aqui. E aí fui assim, isso em 2014. Fui muito, assim, chateada. Não vou fazer mestrado, não sei o que. Vai fazer mestrado, assim, todo mundo vai, tá, fui. Fui falar sobre a minha experiência. Eu tinha participado de um evento em 2014 que ninguém falava sobre o Maranhão, mas encontrei uma pessoa lá que falava sobre o Gonçalves Dias, uma pessoa do Rio de Janeiro, que pesquisava o Gonçalves Dias, e a gente, ai, que massa! Já foi em Caxias? Caxias? Não, nunca fui. A pessoa pesquisa o Gonçalves Dias e ela nunca nem veio em Caxias, não sabe nem onde fica Caxias. Como assim? Sabe, parece que a pessoa estava nos tomando uma coisa que era nossa. Nossa, eu fiquei muito chateada, mas tudo bem. Não deixaria mais isso acontecer. E fui falar da minha experiência na minha dissertação, né? Fui falar da minha prática, do que eu tinha aprendido durante todos esses anos com a produção dentro do grupo que eu faço parte, dentro dos outros lugares que eu trabalho com produção, né? Em comissões de eventos, em produções executivas. Falar principalmente sobre o meu grupo, né? O grupo que já tinha, na época, acho que 9 anos, 8 anos, tinha uma história, já tinha muitos espetáculos, tinha muitas pessoas formadas, tinha tem uma vida que é de aglomerar pessoas para discutir políticas públicas, discutir educação. Então, vou falar sobre esse grupo, vou falar sobre minha trajetória, vou dar voz para quem está produzindo aqui, né? Então, fui falar da minha prática de produção, da minha experiência enquanto produtora dentro do grupo que eu faço parte, a partir da forma como ele se organiza, né? Dentro do Rascunho, a gente se organiza de uma forma muito horizontal, como eu já disse, e os processos eles são feitos com todo mundo que faz parte do grupo. Então, se eu não estou na cena, eu não quer dizer que eu não vá fazer parte dos processos. Você tem que fazer, isso é meio que uma identidade do grupo, né? Fazer parte dos processos, até porque essa participação você tem subsídios para depois você escrever alguma coisa sobre, ou seu processo de pesquisa, enfim. Então, a partir dessa estrutura que o grupo se organizava, eu fui falar sobre a minha prática e como que a produção ela pode ser pensada para além dessa questão mais prática e executiva, como que ela pode ser pensada de forma criativa também. No início, achei que eu estivesse pirando, que eu não ia conseguir escrever, porque eu nunca tinha ouvido falar disso. Produção e criação, mas é a mesma, eu vou conseguir. Aí achei um orientador, né, que comprou a minha doidice, comprou a minha vontade de falar sobre isso e disse, nossa, não, isso aí tá perfeito. Fui e me aprofundei e consegui escrever. Aí essa escrita, ela é uma escrita para tentar colocar dentro da história nacional do teatro o Maranhão e os grupos daqui do Maranhão, porque nessa pesquisa eu falei de mim, mas também falei de outros grupos também, como os outros grupos se organizam, né? Que é a Chama Teatro, entrevistei a Gisele Vasconcelos, porque era quem trabalha especificamente com essa parte de produção na Chama. Pesquisei, falei com o pessoal da Pequena Companhia,
Infelizmente, eu não consegui falar com a produtora, por questões de tempo mesmo, a gente não estava conseguindo se encontrar, mas falei com a pessoa que fundou e me contou me contou toda a sua história de quase 5 horas de conversa, como é que a pequena companhia foi fundada e como é que eles se organizavam. E também a pequena companhia e o DRAU, né? Eles trocaram de nomenclatura, mas é o DRAU Teatro. Eles um Leure que faz a produção deles também lá. Então, eu fui pesquisando, fui entender como é que esses grupos se organizavam, e a forma como eles se organizavam, esses produtores influenciavam de fato. E aí eu fui entender que dentro do Maranhão a gente tem várias estruturas de grupo, e que em algum momento essa estrutura de grupo ela vai influenciar na forma como esses grupos vão se produzir, vão influenciar no processo criativo. E aí, a partir de tudo que eu vi desses grupos, eu fui pensando também a minha prática, né? Aqui na Chama, elas trabalham dessa forma, e aqui no Rascunho eu trabalho de outra forma. Então, eu fui tentando entender, a partir das vivências deles, desses outros grupos, a minha vivência, né? Como é que eu trabalhava. Eu acho que eu esqueci um grupo. Laborarte. Deixa eu ver. Não, na verdade, na pesquisa entre o Laborarte, quando eu vou... Antes de chegar nesses grupos atuais, antes de chegar na minha prática, eu vou entender como é que acontecia no Maranhão, como é que esses grupos maranhenses trabalhavam ali, né? E aí o Laborarte desses grupos todos do passado é o grupo que está até hoje em atividade, né? É o grupo que está até os dias atuais em atividade, não na mesma estrutura que eles tinham no passado, né? Eu falei um pouco sobre o Laborarte e o Grita. Não na mesma estrutura que eles tinham no passado, mas uma estrutura que ainda fazem produção. Então, eu estou com uma estrutura primeiro grupo que surgiu, historicamente, eu falei um pouco, voltei a falar sobre o tema, agora com uma cabeça mais madura, para entender algumas coisas diferentemente da época da monografia. Falei sobre o Laborarte, falei sobre o Grita, né? Como que esses grupos se organizavam no passado. E o Laborarte, eu consegui também fazer uma entrevista como que eles trabalhavam hoje. Então, eu falei com a Emira Brito, que é a produtora deles, e no Grita consegui falar com a professora Zezé Lisboa, como é que eles estavam na época trabalhando. Isso foi 2018, 2019. Então, a partir disso, para eu falar também desses grupos de hoje, mais contemporâneos, né, ali, eu fui atrás de entender como é que o teatro maranhense se organizava no passado com essa ideia de grupos, de companhias. E o Laborarte era um dos grupos que se estruturava de uma forma que me chama muita atenção, né? Dentro eles era um grupo e cada grupo tinha núcleos, né? Pequenos núcleos de audiovisual, de artes cênicas, e aí isso é muito interessante, isso é uma estrutura que, por mais que a gente não diga que a gente, vou fazer igual o Laborarte, mas é uma estrutura que um dos primeiros grupos a fazer isso no Maranhão foi o Laborarte, né? O Laborarte instaurou uma forma diferente de se produzir teatro, e eles produziam muito também num período que era muito conturbado, digamos assim. E aí, a partir disso, eu fui falar sobre essa minha prática de produção, pensando a minha desenvoltura ali no grupo especificamente, não deixando de lado o que eu já tinha trabalhado em outros lugares, em outros momentos, né? Mas muito importante que a gente fale da gente, das nossas pesquisas, porque ninguém vai vir para o Maranhão, depois de 2014, eu tenho mais certeza, para falar da gente. E quando eles vêm para falar da gente, eles falam a partir do que eles entendem, e que nem sempre quer dizer que é o que de fato a gente entende, o que a gente faz, porque a gente é que nasce aqui, a gente é que vivencia muitas coisas, não que a gente não consiga, que outras pessoas não consigam passar através da escrita, através da prática, o que a gente vivencia, mas quando eu estou falando mesmo de uma questão mesmo da gente pegar o que a gente tem, é nosso. Então, a gente vivencia aqui, a gente tem os grandes teóricos do nosso lado, a gente tem o Astro, que é professor da universidade, está aqui, está vivo, é a história ambulante. Então, a gente precisa falar deste homem, ele foi muito importante para a história do teatro maranhense, a professora Zezé, a professora Estrelinha, sabe? São pessoas muito importantes para a história do teatro brasileiro. E quando a gente vai estudar, a gente não encontra esses nomes nesses lugares, nesses grandes livros de teoria.
Isso é uma coisa que eu sempre falo, eu sou a tia chata já, eu sempre falo isso. A gente não se vê na história do teatro brasileiro porque a gente não tá. Ah, tá, mas por que a gente não tá? Porque a gente mesmo não fala da gente. É um problema que às vezes a gente mesmo não fala da gente. Então, quando eu fui para o mestrado, eu fui muito pensando nisso. Eu não quero falar de ninguém de outro estado, né? Porque foi me dada a sugestão, faz um paralelo de produção com um grupo de Uberlândia, faz um paralelo de produção com o grupo do Rio. Eu disse, não, eu não quero um paralelo com o grupo de ninguém, eles falam deles e eu falo de mim, eu quero falar da minha prática e de como que a produção também pode ser vista dentro do processo criativo, como que ela contribui, como que a forma de se organizar vai contribuir. E aí, em todos esses grupos, por suas estruturas grupais, as formas que eles vão se organizando, em alguns momentos essa prática de produção, né, de como se pensar algumas coisas, ela influencia nesse resultado estético que, no fim das contas, é o espetáculo, né, ou um fragmento, ou um experimento, mas como que isso chega num resultado estético, né, que a gente pode, nesse momento específico, chamar de produto. Como é que chega nesse produto? Esse processo todo criativo, ele vai influenciar nesse resultado estético, no futuro que vai ser o produto. Então, a produção, para mim, ela está atreladíssima ao processo criativo. Não no sentido do produtor ou da produtora ser aquela pessoa que vai dizer assim, olha, não vai dar para comprar porque a gente não tem dinheiro. Não. A gente tem que pensar como nós vamos fazer. A gente pode pensar e, a partir dos laboratórios, resolver várias coisas, né? Dos laboratórios criativos, em que todo mundo faz parte, em que em alguns momentos que alguma pessoa não está em cena, mas está conduzindo os laboratórios também, que a gente já fez alguns momentos isso no grupo. Todo mundo direcionar um laboratório criativo, todo mundo conduzir em algum momento um laboratório, né, para quem vai conduzir, ver como é que as pessoas estão recebendo a sua percepção do processo criativo. Né? Então, iluminador, cenógrafo, se a gente tivesse todo mundo, né? Todo mundo do processo faz o processo e todo mundo do processo ministra o processo, né? Conduz o processo também a partir da sua linha de pesquisa, digamos, individual. Agora, a gente está num processo de montagem desde antes da quarentena, antes da pandemia. Eu acho que a gente está com um filho aí de quase 2 anos. A gente não tem mais pensão para dar para essa criança, né? Quem pode nos manter não quer nos manter, né? Mas a gente está nesse processo porque a gente é um grupo o teatro é uma arte da presença, né? Então, a gente é um grupo de contato. A gente tentou fazer coisas online, a gente a gente se empenhou, mas a gente é do contato, a gente de estar juntos e sentindo, porque a gente entende. Eu acho que também o Gilberto pode falar disso, depois a Évila também, né, que fazem parte desse processo. A presença e as energias no mesmo ambiente, né, tudo que a gente vivencia durante o dia, quando chega na sala de ensaio, tudo isso vai influenciar nesse processo. E a gente percebeu que à distância a gente não consegue sentir um ao outro. E isso estava influenciando nesse processo, porque esse processo é uma adaptação do tempo de espera, né, do Aldo Leite, do saudoso Aldo Leite. Então, a gente começou a entrar meio que numa crise, mas a gente está aqui sobrevivendo. Mas dentro da prática de produção na cena ludovicense, e aí eu delimitei muito, porque a princípio eu pensava em falar da prática teatral em grupos no Maranhão. E aí eu cheguei no mestrado, meu orientador disse assim, não dá. Sabe o tamanho do Maranhão? Tem todos os contatos, todos os grupos do Maranhão? Não, então minha filha não vai fazer isso. Senão, se a minha filha disser que está falando do Maranhão e um grupo lá de Balsas disser que não você não está falando porque eles existem e eles não estão, você já está errada. Aí eu, né, tudo bem, vou falar só ludovicência ali, pegando alguns grupos. Mas é basicamente isso, assim, a ideia da pesquisa e como eu entendo e como eu desenvolvo dentro desse grupo, dentro do grupo especificamente, a produção dentro do processo criativo. O André Carreira, um professor da UDESC, ele costuma dizer, ele diz, né, nas suas pesquisas, que a produção ela é indissociável do processo criativo. Ele tem um grupo de pesquisa especificamente de produção e tal, e ele diz que todos os trabalhos dos alunos que ele tem de dissertação, de monografia e de tese,
que trabalham com essa questão da produção é defendendo de que a produção ela faz parte do processo criativo, assim como o trabalho do ator é importante para esse processo criativo, o trabalho de produtor, de produtora, ele também é muito importante. Né? Não no sentido de que você precisa saber todas as medidas do palco para quando você for circular ou quando você for apresentar, mas para que esse produtor consiga também ter a sensibilidade de sentir e de que quando ele precisar vender o produto dele, ele tenha a sensibilidade ao falar desse produto também. Ninguém melhor do que um ator para falar do personagem dele, né? Já que ele que criou, ele que idealizou, então ninguém para falar também melhor de uma questão de produção, de todo o processo criativo do que um produtor ou um diretor, porque quem acompanhou todo esse processo criativo de um grupo, de um espetáculo. Então, as minhas pesquisas, né, ali na monografia, muito timidamente, mas na dissertação ela é mais voltada nesse sentido, dando lugar para os grupos de São Luís, para alguns grupos de São Luís, né, a partir também muito da minha prática. Eu não sei se eu ainda posso falar, mas eu vou me calar. Pode. Foi uma apresentação assim gigantesca. O bom de conversar com o professor é porque eles desbancam, tipo, vai embora, eu vou só deixando, porque já tem tantos conteúdos e tantos materiais e diversas perguntas que eu ia te fazer já foram respondidas. Então, a Alana, que, como eu disse no início, que trajetória gigantesca. Se caso alguém tenha alguma pergunta para fazer, eu peço que vocês vão escrevendo aqui no chat o nome de vocês, e aí a gente vai organizando a lista para poder passar essas perguntas para a Alana. E aí, Alana, tem alguns pontos para a gente poder dar continuidade à nossa conversa. A gente tá num tempinho aqui ainda, e aí tu apresenta o produtor enquanto criador desse produtor, estando imbuído dentro da cena teatral, de todo o fazer do grupo, e aí tu apresenta também essa organização desses grupos no cenário lodovicense, de como é que esses produtores nascem, como tu te tornou produtora também, a partir de todas as suas vivências teatral. Aí eu queria que tu falasse para a gente, com base nas tuas experiências e do que tu descobriu enquanto pesquisadora, do que seria esse produtor criador, de como que esse produtor de fato está inserido nesses processos criativos e de como que a gente consegue se organizar assim, como que a gente dificilmente tem essas divisões bem estabelecidas nos grupos, eu acho que eu digo logo maranhense como um todo, e de como que esses produtores vão aparecendo e possivelmente a gente pode ter algumas falhas aí de como que eu me torno produtor sem me conhecer enquanto produtor, e aí eu vou pela pressão do caso. Então, do que tu descobriu, me apresenta qual seria a receita mágica para tudo isso. Bom, eu acho que a grande receita é precisão. A gente precisa de um produtor no grupo, né? Em um grupo, eu falo no grupo por conta da minha experiência mesmo, né? Dentro do grupo a gente precisava de uma pessoa, a gente tinha um sonho de ter todos os 12 ou eram 13 membros do grupo na época na cena, a gente queria todo mundo no palco. E aí chegou um determinado momento que a gente precisava pegar alguma coisa que não estava no palco. Então, a gente precisava de alguém. A gente olhava para o palco, estava todo mundo no palco. Ninguém podia sair do palco. Depois a gente deu, né? Ninguém podia sair do palco para pegar alguma coisa. Né? Então, a gente precisava de alguém para resolver algumas questões que não estavam somente dentro dessa sala de ensaio. Então, a necessidade nesse momento, né? E você também perceber ali se você pode, se você quer ou não, me fez entender isso. Eu acredito que em muitos grupos também isso acontece, né? A necessidade. Nem sempre ninguém entra, raramente, não vou falar ninguém, mas raramente alguém entra nesse métier teatral para ser produtor. Geralmente a gente quer ser artista, quer ser diretor, né? Quer ser cenógrafo ou iluminador, mas produtor é uma figura que a gente, ou produtora, é uma figura que a gente raramente vê uma pessoa, eu quero ser um produtor famoso. Não tem. Então, a necessidade é o primeiro passo para você se tornar um produtor. Quando eu fazia a graduação, eu sempre dizia assim para os meninos da minha turma, né? E depois para o grupo, assim, todo artista precisa saber se produzir, precisa conhecer minimamente dessa cadeia produtiva. Ele precisa saber escrever, falar dele, ninguém melhor vai falar dele. Então, a necessidade de saber falar do que você quer fazer. Claro que em alguns momentos a gente vai chegar num lugar que a gente vai estar não vai conseguir falar
porque tu está num êxtase tão grande no teu processo criativo que tu só quer fazer, tu só quer executar. E ter esse olhar de uma pessoa, no caso, né, essa ideia de produtor-criador, que é uma pessoa que está no mesmo lugar, na mesma sala de ensaio, fazendo os mesmos processos que um ator, sentindo as mesmas coisas que estão sendo propostas por esse encenador, pelo diretor, ou pelo iluminador, cenógrafo, enfim, o preparador corporal, é importante para que a gente entenda e tem essa sensibilidade também nesse valor que não é para além do valor comercial, né? Porque geralmente quando a gente antigamente a gente no grupo pensava assim, a gente vai contratar um produtor para produzir a gente e a gente vai ganhar muito dinheiro. Essa ideia do comercial, de querer ganhar muito dinheiro, durante muito tempo nos sondou, nos rondou. E é um processo doloroso a gente aceitar que a gente não está fazendo, de fato, teatro só pelo dinheiro, que é uma coisa muito além disso, é mesmo amor, é paixão, sabe? Você faz porque você quer, de fato, fazer alguma coisa ali te preenche, de alguma forma te preenche. Às vezes a gente não consegue dizer, e é isso que foi acontecendo comigo. Claro que eu entrei como a maioria das pessoas querendo ser atriz famosa, um sonho, pensando em passar no arquivo confidencial do Faustão, mas depois todo esse processo que você vai vivenciando na universidade, você vai entendendo que não é isso, que você não está ali para isso, que a fama vai ser uma consequência, que você ser reconhecido pelas pessoas que moram no mesmo lugar que você já é uma consequência, já é uma fama. Então, a gente vai desmistificando também nesse processo, né, de vivência. Então, o produtor-criador, quando eu comecei a me questionar, né? Porque que a gente, dentro do processo criativo, a gente se colocava, né? Por que eu me colocava para fazer os processos? E por que às vezes, quando eu não ia, as pessoas no grupo ficavam chateadas? Ah, te faltou um ensaio. Então, eu comecei a entender, eu comecei a perceber, comecei a buscar referências de pessoas que possivelmente estavam na mesma vibe que a minha, né? Que falavam sobre isso. E aí eu comecei a entender que, mesmo eu não estando na cena, mas o meu diálogo com os atores, o meu diálogo com o diretor, essa roda de conversa após uma apresentação, uma roda de conversa após um ensaio, também influenciava na forma como esse processo era conduzido, na forma como esses atores também, olha, Gilberto, eu acho que ali com uma voz um pouco, né, tá muito baixa, será que você não consegue aumentar? Olha, olhei, assisti um filme tal, tem uma referência tal. Então, eu não era só uma pessoa produtora no sentido de planejar e organizar e captar dinheiro para o grupo. Eu faço parte do grupo como uma estrutura, né, ali que é dentro desse esqueleto do grupo, mas que se uma dessas estruturas dessa peça ela sai, ela vai fazer uma falta imensa, né, dentro desse processo. A gente passou por isso durante muito tempo. Então, a ideia de produtor-criador é quando esse produtor, essa figura, né, de pessoa que se diz que é produtora, depois de muito tempo também eu relutava muito para dizer que eu era produtora. Ah, não, eu sou do grupo, a gente é artista, eu sou do grupo. Enquanto a gente que é atriz, né, ator e atriz, sou atriz. Porque eu tinha muito receio de fazer coisas erradas. Eu achava que essa estrutura organizativa do rascunho, ela não era certa. Então, por isso a gente queria sempre ter um produtor junto com a gente. E quando a gente ia perguntar qual era o valor que o produtor cobraria para nos produzir, era totalmente fora da nossa realidade. A gente não tinha nem realidade, né, para ter dinheiro. Está totalmente fora. Então, a gente começou a aprender a fazer as coisas pelas necessidades, aprender a fazer uma planilha orçamentária pela necessidade, a mandar fazer um carimbo, o carimbo veio errado, o homem não quis devolver o dinheiro, aí você vai lá falar alto com o homem, né? Então, essas coisas que a gente vai aprendendo mesmo assim, na raça mesmo, no braço, escrever em editais, que antigamente as inscrições eram todas presenciais, né? E precisava de um portfólio bonito, e a gente fazia esses portfólios. Quantas oficinas de portfólio a gente não fez para ter os melhores portfólios, né? Então, tudo isso vai fazendo com que você vá se tornando um produtor ou um artista também, né? Porque aí, às vezes, tem uma pesquisadora, Heloísa Marina, que ela fala também desse papel da produtora, dessa atriz que é produtora. E como que isso influencia na prática dela de atriz. Ou no meu caso, eu não estava nesse lugar de atriz, eu me retirei desse lugar de atriz e acabei ficando só nesse lugar de produtora.
a minha prática ela não estava influenciando o meu trabalho de atriz, mas diante das discussões em grupo, das percepções em grupo, eu identificava que ela estava ali uma influência de um ator ou de uma atriz que estava em cena, né? Desde pensar um figurino, de ajudar a pensar um figurino, porque a gente é um grupo que pensa muito coletivamente, e por isso às vezes a gente não consegue decidir nada em alguns momentos, porque a gente quer que todo mundo fale, que todo mundo participe, mas para a gente é a melhor forma de trabalho até o momento, né? A gente ainda não conseguiu se desvincular dessa metodologia de trabalho desde quando o grupo surgiu. Então, acredito que ser o produtor-criador, ser produtora-criadora, estar dentro do processo junto com os atores, sentir o que esses atores estão sentindo, tentar entender os questionamentos que esse diretor tem, ou seu encenador tem, quando ele está pensando em montar a cena, né? A partir de quais elementos ele está pensando em colocar, o que ele colocou e ele achou que não ficou legal, porque não deu a intenção que ele queria, enfim. E aí esse diálogo constante dentro do grupo também vai influenciando muito nesse meu papel de produtora-criadora, né? As trocas são essenciais durante o processo. Acho que teve outra coisa que tu perguntou que agora não me lembro. Nem eu agora também. Mas muito bom. De certa forma, conseguiu resumir e responder muito bem. Eu acho que era muito sobre esse processo de organização desses grupos que eu havia perguntado e do que possivelmente leva, mas eu acho que foi respondido. E aí... no caso, assim, especificamente, né, que agora falando, no caso, existem formas de organização, o DRAU ele se organiza de uma outra forma hoje, né? Hoje em dia eles estão com uma outra organização. Hoje em dia toda a produção deles, né? Eles não estão mais nesse processo de produção de grupo, de espetáculos e tudo, mas eles têm um processo de assessoramento para outros artistas em algumas situações. Mas a produtora central disso é a Leure. Né? A Leure resolve todas as questões mais burocráticas. E aí, na minha conversa com ela no passado, sobre como o DRAU se estruturava enquanto grupo, mesmo pensando nos trabalhos que eles já tinham feito, ela disse também que durante muito tempo ela participava desses processos criativos, não tão ativa, né, de estar nos ensaios, de fazer tudo, mas na medida do possível ela estava dentro da sala de ensaio junto com o diretor, né, com o encenador, para resolver essas questões, né, de trabalho. No caso da Chama, né, com a Gisele, que eu falo especificamente com ela, e aí a gente passou horas conversando com ela assim, nossa, eu me sinto muito influenciada enquanto atriz e produtora, porque quando eu, enquanto atriz, penso em determinadas coisas, né, porque já é um outro processo lá, ela é atriz e produtora, e aqui no Rascunho eu trabalho só com a produção, ela sempre disse que ficava pensando muito quando a gente precisa de tal coisa, e aí, né, o anjinho vinha assim, mas a gente não tem dinheiro, mas nessa questão financeira, mas ela pensava muito durante esses processos como que ela iria resolver, ela disse que para ela às vezes era um problema, como que ela ia resolver situações que ela, enquanto atriz, propunha, né? Como que ela, enquanto produtora, iria resolver. Então, em alguns momentos, ela ficava muito confusa em relação a isso, né? Mas que era muito bom para ela ser atriz e também desenvolver o papel de produtora, porque ela conseguia entender as duas dinâmicas e tentar conciliar ali as duas no processo deles, né? Na Pequena Companhia, eles têm uma estrutura também de só uma produtora, né? Só a Kátia Lopes é a produtora deles, está desde o começo do grupo também, eles já têm bastante tempo de existência, e ela trabalha especificamente com essa produção. Não está dentro da sala de ensaio, compartilhando algumas coisas com os artistas quando eles estão nesse processo criativo, mas está sempre em conversa com o encenador, com o diretor, né, a partir das questões que eles colocam. Geralmente ela ouve mais a parte reflexiva do trabalho deles, né, depois que eles desenvolvem toda a prática, eles têm, o Flecha tem um caderno de anotações de cada espetáculo que ele monta, tudo que ele pensa para cada espetáculo, ele tem esse caderno, e a partir disso eles vão conversando muito sobre as possibilidades de trabalho que eles estão desenvolvendo, né? Sobre elementos de cena, iluminação, qual seria o melhor refletor, qual seria a melhor cor de gelatina, enfim. Então, cada grupo vai se desenvolvendo de forma diferente, né? Acabam se desenvolvendo de forma diferente, mas que, de alguma forma, isso influencia ali nesse resultado estético do processo, ao longo do processo deles, né? Esse trabalho produtivo de pensar, planejar, organizar também, de gestar esse
espetáculo, esse fragmento de trabalho, ele é influenciado muito também por esse produtor, ele estar dentro do grupo, quando ele está no grupo, né? Quando ele faz parte do grupo. Muito bom. A gente tem mais duas perguntas aqui, da Évila e do Arles, e aí eu queria saber se vocês desejam abrir o microfone de vocês, é mais interessante que vocês façam para poder conversar com alguém. Então, Évila, fique à vontade, e aí em seguida o Arles. Eu não vou ligar minha câmera porque eu estou em trânsito aqui, eu estou indo uma consulta, por isso que eu escrevi no chat. O que eu perguntei, Alana, em relação à minha percepção, né, enquanto participação em eventos, essas coisas, eu percebo muito a presença de produtoras mulheres. Uhum. E aí, a minha pergunta que eu fiz é que se essa é uma percepção só minha ou que isso realmente é real. Tem realmente muitas produtoras mulheres aqui em São Luís. Ou não, é um cenário... Não, tem muitas, nós somos muitas, nós brotamos em todos os lugares. Eu acho que é muito... eu não sei nem explicar por que isso se dá, mas eu também já tinha percebido, eu também tinha pensado em organizar uma fala a partir disso, mas como eu falo demais, eu me perdi. Mas eu tinha pensado nisso justamente porque na época da minha dissertação, no final da minha dissertação, eu encontrei a Heloísa Marina, né, que ela é uma pesquisadora, uma produtora, que assim como eu, surgiu por uma questão de necessidade. E ela destrincha muitas coisas em relação a isso, e também reestrutura um conceito sobre agrupamento, sobre teatro de grupo, mas não é uma percepção só tua, não, Évila, é uma coisa que acontece muito mesmo. Talvez porque nós mulheres somos, né, maravilhosas, e a gente consegue resolver muita coisa. Mas nós temos muitas, e também durante um tempo nós tivemos muitas mulheres dentro dessa parte mais técnica, né? Durante um tempo a produção, ela também era vista como uma parte técnica, porque era só nessa ideia de organização, era uma ideia de produção de organizar algumas coisas, né? A gente precisa organizar uma tabela com quais refletores vamos comprar, a gente precisa organizar então era mais nesse sentido, era financeiro, captação de recurso, né? E hoje em dia, desse viés aqui que eu estou enquanto pesquisadora, a gente consegue entender a produção de uma outra forma, mas temos muitas mulheres mesmo, muitas mulheres, né, em todos os lugares de produção, cinema, dança, teatro, artes visuais, nós temos muitas. Ótimo. Então, Arles, à vontade. Se tu quiseres que eu faça, e se tu tiver com algum problema de conexão, eu posso fazer daqui também. Será que você ficou congelado? Oi. Estamos ouvindo agora. Bom, boa tarde, né? Então, minha pergunta ela parte muito da sua fala, Alana, né? Que você falou sobre algumas pesquisas que você fez em grupos, né? Teatrais daqui do cenário de São Luís. E aí, partindo disso, eu consegui perceber que você fez uma pesquisa com alguns grupos centrais, né? Localizados naquela parte mais, digamos, de apresentações artísticas, né? Reviver Centro Histórico, e alguns outros de âmbitos periféricos, né? E aí minha pergunta, dentro da produção, é se você conseguiu perceber algumas diferenças na forma da produção, de fazer, né, a produção desses grupos centrais. Eu posso citar aqui a Pequena Companhia de Teatro, né? Que não é um grupo que vem da universidade, digamos assim, não tem a sua maioria universitária, mas são, enfim, extremamente inteligentes também. E tem todo um âmbito central, tem todo o edifício deles. E aí já também cito a Rascunho, e se eu não me engano chama, que também já vem de universitários. E aí eu vou para o Grita, né? Que já tem uma produção com comunitários. E aí se você conseguiu perceber essas diferenças dentro do fazer da produção mesmo. Quando eu conversei com a professora Zezé, né, na época que ela estava, que a gente conversou para a pesquisa, ela me contou como que se organizava mais ou menos ali naquele período, até do período que ela
né, do surgimento do Grita, ela fez todo um recorte para mim, até o momento daquele momento de 2018, se eu não me engano, 2017, 2018, por ali. Que eles tinham uma produção muito voltada também para pensar esses processos artísticos, mas também pensar esses processos artísticos como que isso chegaria em outras pessoas, que seria a comunidade onde ela estava inserida, né, onde o grupo está inserido. E provavelmente não, possivelmente a gente que não está dentro, não tem uma sede em uma comunidade, a gente não tem essa visão, a gente não consegue ter essa percepção, né, de pensar nessa comunidade que está ali, que é o nosso público sempre, né, que esse público está ali sempre. Às vezes a gente, durante também um tempo no Rascunho, a gente tinha aquela preocupação de saber quem é o nosso público. E eu percebo que no Grita, possivelmente, talvez não tenha tanta essa preocupação, porque a comunidade é o público, a gente tira tanto isso pela Via Sacra, né, que é um dos maiores eventos, mas também por outros lugares, por outros espetáculos, né, sentido do Papo Amarelo, que vocês já fizeram, outros espetáculos que a comunidade está lá, né, e aí ela me falou que durante muito tempo, talvez, não sei hoje, né, a gente já está em 2021, não sei como é que está hoje essa ideia de estruturação do grupo, mas ela me disse que eles pensavam dessa forma, como fazer para eles, mas também como que isso vai chegar nessa pessoa que está na comunidade, é uma pessoa possivelmente que talvez não tenha nem escolaridade completa, né, então tudo isso era pensado. Para a gente que está, para a gente do Rascunho, que a gente não tem nem sede, a gente pensa, se preocupa muito em saber quem é o nosso público, e a gente sabe hoje, a gente entende que o nosso público, a maioria é universitário, né? Universitários, jovens ali de 18 até 30 anos, 40, mas que são pessoas que estão que frequentam lugares de uma certa forma, e então quando a gente vai produzir, né, hoje em dia a gente está tentando entrar em outro lugar, né, e entrar nas escolas, né, que a gente não tinha essa percepção antes, né, de produzir pensando na base. A gente sabia, a gente tinha essa preocupação, mas a gente não conseguia executar isso, né? Hoje a gente começa a pensar, né, para levar para as escolas essas discussões sobre questões, né, políticas, sobre questão da história do teatro maranhense, mas hoje é uma coisa mais, digamos, para a gente mais nova, de uns 2 anos para cá a gente começou a pensar nisso. Então, pensando nisso, nessas formas que esses grupos estão se organizando nos seus processos criativos, eu acho que tem uma diferença de se pensar a produção nos 2 lugares. Na comunidade, ali dentro do Grita, eu vou pensar em outras estruturas para que a minha comunidade vá, para que a minha comunidade frequente, eu vou pensar em outros horários de apresentação, porque eu sei que a comunidade vai estar presente, em dias também diferentes, aí a gente pensa em outras coisas, isso a partir do que a professora me falou. E já a gente que está para cá, né, até o Laborarte faz um trabalho ali com a comunidade do centro, mas também dentro de um horário ali que é dentro daquele horário do centro, né? Não horário comercial, mas um horário que eles sabem que o pessoal do centro vai, quem mora ali no centro, né, vai frequentar. O nosso caso, no caso do Rascunho, quando a gente está nesse processo de produção, a gente sempre busca pensar estrategicamente dias de apresentação e que não choque com datas de feriado, porque a gente sabe que as pessoas vão ter que se deslocar das suas casas, vão pegar ônibus para poder ir assistir o espetáculo. Então, a gente pensa muito nisso. Diferentemente, possivelmente, do Grita, né? Pode fazer um feriado, porque é lá dentro da comunidade, as pessoas vão, né? Vão levar seus filhos, se for infantil, ou se você já tem um trabalho com um público adulto, mesmo nesses dias diferentes, você vai conseguir ter esse público lá. É como se, na minha percepção, parece que já existe, o Grita tem o seu público fiel ali, né? A sua comunidade, mais que ela frequente muitos em um espetáculo e menos em outro, mas existe uma frequência. No nosso caso, no Rascunho, a gente não consegue medir essa frequência. Vai depender muito do espetáculo, vai depender muito dessa temática, mas isso é uma visão minha de que não tem um grupo numa comunidade, né? O Arles pode falar também, né? Que está dentro do Grita, pode dizer como é que funciona ali já essa estrutura do Grita dentro desses trabalhos. Porque quando ela me falou, e aí eu achei maravilhoso. Para sua sede numa comunidade e ter o público que vai frequentar, independente desses dias que você vai colocar. Claro que em alguns dias você tem mais gente frequentando, né? Em outros dias e outros horários você tem menos gente.
No caso da gente que não tem uma estrutura de sede, que não tem, que precisa pagar um teatro para apresentar um espetáculo, que precisa conseguir um outro lugar ou um lugar alternativo, sempre vai ser, parece que sempre é um risco, assim, a gente nunca sabe se de fato esse público vai, a gente nunca consegue saber de fato quem é esse público, traçar um perfil desse nosso público. Né? Então, eu acho que dentro da produção a gente consegue perceber, sim, que a partir de onde você está inserido, o seu grupo está inserido, você consegue distinguir quem é o seu público. Né? Não que não vá ninguém da universidade assistir o Grito, ou não que não venha ninguém da comunidade, de um outro lugar, assistir um espetáculo do Rascunho ou do Chama. Né? Mas eu acho que ir a esses lugares, nos remetendo também à história do teatro no passado, é muito importante, porque a gente acaba fidelizando também esse grupo, e a gente precisa desse espetáculo, fidelizando, na verdade, esses espectadores, e a gente precisa desses espectadores para continuar. Né? Hoje a gente está aqui virtualmente, mas no futuro bem próximo, eu espero, a gente vai estar presencialmente. E aí a gente vai ter que fazer um retrabalho para reconquistar esses espectadores, porque a gente já está acostumado, a gente se acostuma muito rápido com coisa boa, com tranquilidade e comodidade, né? É muito mais fácil você falar de casa do que você ter que se deslocar, pegar um ônibus lotado, o pneu do ônibus fura, enfim. Então, a gente vai ter que reconquistar esses espectadores depois. E ali no Grito, eu acredito que eles já estão próximos do teatro deles, né? Eles já estão próximos do teatro, ali já é mais fácil, esse deslocamento é menor, né? Então, acredito que existe ali uma diferença, sim, nessa prática de produção, dependendo do lugar onde você está inserido, nessa questão de periférico e central. Acho que tem uma diferença ali. Não é uma diferença de toda ruim. Eu acredito que é uma diferença ruim. Eu acho que é uma diferença que é importante e precisa também ser falada, né, sobre isso. Muito bom. A gente está se encaminhando para o final do nosso bate-papo. Se alguém tiver ainda alguma colocação, algum questionamento. Tem, Cadu? Pode fazer, então. Isso. Eu queria só fazer uma pergunta rapidinho aqui para a Alana, aproveitar a experiência dela. Eu estava pensando aqui, né? É porque eu tenho um pouco de interesse na área do cinema, né? Em alguns aspectos. E aí eu fico pensando nas experiências que eu já tive, né? Em alguma gravação, seja filme, seja propaganda, nesse lance da produção, né? E aí eu estava pensando se essa produção teatral e essa produção cinematográfica, se existem diferenças ali, assim, ou quem produz para qualquer um, né? Eu fiquei meio que me questionando sobre isso. Eu também fiquei pensando outra coisa, né? Numa linha salarial. Da mesma forma também, essa produção teatral e essa produção cinematográfica, porque eu penso que são dois lugares diferentes, né? E aí, como é um lance, né? A produção é pesquisa tua, eu pensei, talvez a Alana possa ter uma resposta sobre isso. Que aí eu fiquei me questionando isso daqui agora. Enfim, era só isso. A primeira é sobre produção... Produção teatral e cinematográfica, assim, se existe essa diferença muito ampla, ou quem produz, independente. Assim, eu conheço pessoas, assim, não que eu tenha contato, mas eu conheço pessoas que produzem um ou outro. Mas eu acho que existem diferenças muito grandes de produzir cinema, porque vai te demandar de ter mais atenção ainda, não que no teatro você não precise, mas o cinema tem muita coisa técnica ali em relação à filmagem, à câmera, a dias, a horário, a comprar material, a alugar material, né? Porque você filma em 2, 3 meses, e às vezes o espetáculo você monta em 1 ano, você fica em cartaz mais 2. Então, geralmente, quem está nesse processo do espetáculo, dessa montagem do espetáculo, quem é esse produtor, ele também faz parte desse grupo que montou o espetáculo, foi convidado e depois virou membro do grupo. Então, existe uma diferença, tanto financeira também, né? Existem pessoas que trabalham com essa produção dentro do teatro, que trabalham com produção no cinema, e que existe uma diferença também muito grande de recursos, né? Falando de recursos. Geralmente no teatro antigamente a gente tinha uma tabela pela Fundação Getúlio Vargas de quanto geralmente eram os cachês por temporada, por isso, por aquilo. Eu acho que no cinema, eu não tenho essa experiência de produção no cinema, mas no cinema deve ser por obra, né? Você vai ser produtora do filme, né?
E aí o filme vai ficar em cartaz ou vai ser produzido durante tanto tempo, você tem um valor X. No teatro, se a gente tiver cachê, já é ótimo, porque nem sempre a gente tem, gente. Isso é uma realidade. Porque você vai tentar um financiamento, uma lei de incentivo, né? Uma antiga lei Rouanet, um edital antigo finado Miriam Muniz, ou então você vai tentar ali uma circulação. Então, o cachê é totalmente diferente, né? O cinema é o nosso primo rico. Né? Ele pega nossas técnicas, né, de atuação, leva ali para o cinema, consegue levar para o cinema, mas ele ganha muito dinheiro com isso, porque ele consegue chegar em muito mais gente, né? Ele vai o Netflix e vai para outros lugares e as pessoas pagam para vir ao cinema, né? E às vezes você paga uma meia de R$8, R$5, é mais barato do que você ir ao teatro e pagar uma meia de 10, e às vezes é mais longe no lugar que você vai apresentar. Então, tem vários fatores ali que vão influenciar, né, nessa produção, e principalmente nesse cachê. Né? Geralmente, a produção de uma produtora de teatro, ela está muito se você depende muito da forma que você vai produzir. Se você já tem, se o grupo, a pessoa, o artista que chamou para produzir, ele já tem um dinheiro estabelecido, que ele já sabe que ele vai receber, ou que ele foi contemplado em um edital, e dentro do edital já tinha um valor X para isso. Eu não sei, eu acho que no cinema existe, como as verbas são um pouco maiores, possivelmente o salário do produtor é um pouco maior, né? E a gente tem mais produtores também, né? Tem um produtor de elenco, tem um produtor de executivo, então vão ter vários produtores. E geralmente no teatro acaba que a gente tem uma figura ou duas pessoas que representam essa produção toda, né? E trabalham dentro dessa ideia de produção. Mas existe uma grande diferença econômica, financeira de uma linguagem para outra, é muito grande. Assim, e ainda tem gente que ganha muito dinheiro, né, no cinema e que também não paga assim tão bem esse produtor. E o produtor trabalha muito, o produtor é uma pessoa que trabalha muito. E dentro do cinema eu acho que trabalha muito mais, porque tem que dar conta de horário, conta disso, de locação, disso e daquilo. E no teatro a gente também faz isso, né? Mas a gente está fazendo aqui com o nosso grupo, com as pessoas que estão próximas ali da gente, que você tem você conhece, então se você não consegue fazer alguma coisa, você pede uma ajuda, talvez no cinema seja diferente, não sei como é que acontece essa produção no cinema, de fato, mas existe uma diferença muito grande de uma para outra, assim, eu acho, pelo que eu já conversei com algumas produtoras, né, que fazem cinema, tem uma diferença, muita demanda também para uma só pessoa em algumas situações, né, em alguns casos, ainda mais quando você assume a direção de produção do filme, é muito mais BO, digamos assim, para a pessoa resolver. Então, tem uma diferença ali econômica, tem uma diferença também ali, porque você, no cinema, às vezes, você vai só mais executar essa produção, dentro do teatro a gente pensa também criativamente, né, pensar nesse processo. Talvez no cinema a gente tenha mais próximo desses artistas que contribuem com esse processo criativo, tipo o diretor de produção de elenco, né? Que ali está mais próximo do elenco, vai ajudar em alguns momentos ali naquela parte de produção, mas existe uma diferença ali entre o de um para o outro, sim, tem uma diferença, né? O primo rico e o primo pobre. A Ana Cristina está com a mão levantada. Você deseja fazer alguma pergunta? Sim. Pensando nessa perspectiva, como a senhora falou, atualmente a senhora, para quem deseja trabalhar com produção... Está cortando, Ana. Fala mais pertinho do microfone. Tá, eu vou tentar, porque a internet não está muito boa. Agora tá bom. Prof, atualmente, no cenário que a senhora observa, para quem deseja trabalhar com produção teatral, já é um mercado encharcado, cheio, ou ainda é um mercado em crescimento? Como a senhora enxerga esse mercado hoje em dia? Dentro do teatro, eu acho que é um mercado relativamente novo, né? A gente começou a ouvir falar da produção já muito mais recentemente. A gente sempre teve muitas, aí voltando para a academia, pesquisas que falaram muito sobre o trabalho do diretor, do encenador, do cenógrafo, do iluminador, do ator, do preparador corporal, mas do produtor, de fato, é uma coisa muito recente. Assim. Eu lembro que quando eu estava na graduação para pesquisar para minha monografia, eu sofria muito porque eu não conseguia encontrar referência e também o acesso ao computador era difícil, era complicado. Né? E aí eu descobri o livro do Rômulo Avelar, que ele estrutura uma forma de se organizar dentro de uma produção. Ele faz uma estrutura de organização
para você pensar temporadas, para você pensar turnês, e aí ele estrutura muita coisa. Ele tem muito material. É um livro muito bom, que durante muito tempo foi muito difícil ter acesso a esse livro. Eu me lembro que eu consegui, porque um amigo meu comprou e me mandou de São Paulo, mas aqui em São Luís eu não consegui, era muito caro, e ele comprou e mandou. E depois eu fui participar de um evento, consegui 2 exemplares, eu doei um para a setorial de artes de teatro, aí lá na UFMA, mas é um mercado que ele está, dentro da produção, é um mercado novo, assim, não é um mercado novo, é um mercado que ele está crescendo, assim, está sendo mais visto. A gente está ouvindo falar mais sobre produção, sobre produtores, sobre processo criativo e produção, mas não quer dizer que ele seja novo, porque a produção existe desde quando existe o teatro, ali, desde dos primórdios que já existiu o teatro, já existe a produção, porque a produção antes era pensada numa ideia de organização, de planejar, de organizar tudo para que a cena aconteça. E hoje a gente também pensa tudo para ajudar a construir a cena, né? Hoje a minha pesquisa é o produtor dentro desse processo criativo. Então, como é que ele também vai ajudar a construir essa cena e não só pensar, precisa de uma lâmpada aqui, precisa de uma vela, precisa disso, precisa de elementos de cena, né? Pensar nessa produção. Mas é um mercado que ele está em desenvolvimento ainda, né? Pensando nisso, assim, pensando nesse contexto histórico. Ele existe há muito tempo a produção, mas é novo, é tímido, é um bebê ainda para ser desvendado ainda, para se crescer e tornar uma grande pessoa. Exato. A gente tem algumas colocações aqui no chat, alguns questionamentos e tal, mas a gente precisa se encaminhar para o final. E aí, desde já agradeço imensamente a participação de todos aqui presentes com a gente. A programação do aniversário do teatro continua, então vocês podem ter acesso ao que está acontecendo por meio das nossas mídias sociais em Teatro Arthur Azevedo Oficial. Amanhã a gente tem mais um bate-papo com o Carlinhos de Jesus, a gente conversar sobre as perspectivas da dança de salão na atualidade, sobre todos esses projetos, de como que isso se organiza e como que isso vem sendo elaborado ao longo dos tempos. A gente também está aberto, que faz parte da nossa programação, o edital A Casa é Nossa, que é um edital de ocupação dos espaços físicos do Teatro Arthur Azevedo, são a sala de dança, salão versátil, sala do coro. Então, a gente disponibilizou alguns horários e dias específicos na semana para que os grupos possam ter direito a ocupar esse espaço, porque a gente também entende que diversos grupos não têm espaços físicos para poder ensaiar, então a gente disponibiliza esses espaços. Então, a gente pretende não ser só uma casa que recebe os espetáculos, mas uma casa que também oferta esses espaços para serem utilizados, ofertar espaços e ofertar conhecimento, como são essas webinars que estão acontecendo. Então, participem, interajam com a gente e a gente espera vocês aqui também. Então, Alana, suas considerações finais, e eu tenho 2 pontos para poder te questionar, para que tu possa elaborar dentro das tuas considerações, que é: o que é ser produtor e quem é esse produtor no cenário ludovicense? Muito obrigado. Bom, primeiro eu queria agradecer, né, o teatro, parabenizar o teatro que tanto sofreu no passado. Se vocês forem estudar a história do teatro, vocês vão saber. Tanto sofreu para estar hoje, para existir hoje. Por isso é muito importante que a gente leia e estude nossa história. Gilberto aqui, historiador do teatro, sabe do que eu estou falando, que a gente compartilha muito, mas a importância da gente entender aonde a gente está, né? E quem nós somos e por que nós escolhemos fazer o que a gente faz, né? Então, queria agradecer ao teatro, parabenizar mais uma vez, parabenizar pelo edital A Casa é Nossa. Eu acho que é um edital que, antes de mais nada, ele é um ato político, no sentido de tentar colocar esses artistas dentro desse teatro, e é um teatro muitas pessoas glamorizado, né? Todo mundo quer estar no Arthur Azevedo, mas a gente que é artista quer estar para além do palco, porque muitos de nós não temos espaço para estar, para produzir, para criar. Então, é um edital que ele é necessário, né? Ele é um edital que seja colocado à frente em outros momentos também, em outros espaços também, né? A gente sabe também que os museus são espaços que têm muitos lugares que também podem ser ocupados por outras pessoas, por outros artistas. Bom, o que é ser produtor? Menino, ser produtor tem que ter pique. É uma pessoa que tem que ter pique
e tem que ter disposição, porque depois que passa esse processo criativo dentro do seu coletivo, do seu grupo, do seu núcleo, da sua companhia, você vai ter que ir para os corres para resolver algumas coisas, e a sua equipe não vai poder ir com você porque ela está nesse processo criativo, né? Ela está ali no sensível. Você ajudou no sensível, você ajudou a construir, mas você agora tem que executar tudo que vocês construíram juntos. Então, é ser uma pessoa que precisa, antes de mais nada, ser proativa. Não dá para ser produtor e, às vezes, somente esperar que as pessoas te digam o que você tem que fazer. Você está num processo, seja no cinema ou seja no teatro, você está ali, você consegue entender e perceber algumas coisas. Então, ter uma percepção ali do que está vivenciando no momento e ser proativo, né? Tentar resolver questões, algumas coisas, se você não entende, perguntar, é muito importante. Eu acho que ser produtor é ter essa proatividade eterna, ser uma pessoa proativa sempre. Às vezes eu acho que eu sou até demais, às vezes até eu me irrito, porque quando eu já estou pensando em outras coisas que não era para eu estar pensando. Então isso às vezes também é um pouco estressante, né? Porque tu já está naquele pique, eu sou assim 240, né? Nem 220. Então, Samuel sabe, que Samuel já trabalhou, me conhece, sabe. Então, mas é elétrico, né? Eletricidade total ali. Mas no fim das contas, você vê tudo aquilo que você pensou com o seu grupo, que você ajudou a executar, é maravilhoso, assim. Às vezes o produtor nem sai nas fotos, às vezes as pessoas esquecem de agradecer o pobre do produtor, mas não é porque as pessoas são ingratas, é porque realmente na hora da correria não dá para lembrar de todo mundo. O produtor está ali no bastidor e na hora que a pessoa está agradecendo, o produtor está resolvendo alguma coisa que aconteceu para ele resolver. Mas, antes de mais nada, ser produtor, para mim, hoje, é prazer. Eu adoro resolver questões burocráticas, eu me estresso, é muito estressante, mas eu adoro, assim. Eu não sei se eu sei fazer outra coisa. Não, eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Acho que a outra coisa que eu faço, me dedico para fazer, é dar aula de teatro, né? Seja na graduação, seja numa oficina, seja para o ensino infantil, ensino fundamental ou médio. Mas é dar aula de teatro, é fazer com que as pessoas contemplem, se deleitem, né? Com que você tem prazer em falar e fazer. Eu acho que, antes de mais nada, se você ser produtor, você ser diretor, encenador, artista, de forma geral, tem que ter prazer. Não dá para fazer, nada deu certo, eu vou virar artista. Vai virar artista, não. Vai virar outra coisa, porque ser artista é difícil, é trabalhoso, é duro. A gente trabalha muito, né? Então, antes de tudo, ser produtor, me tornar produtora, antes de ser trabalhoso, para mim, é prazeroso, né? O trabalho e o prazer. E quando isso está junto, para mim é muito bom, assim. E poder falar de produção para outras pessoas, para mim, é maravilhoso. As pessoas com dúvidas sobre produção, falar sobre o processo criativo dentro de grupo também é muito interessante. É isso. Não sei se falta alguma pergunta, alguma coisa, Samuel? A outra coisa? Não, foi ótimo. Se eu esqueci, é a culpa da produção, gente. Sempre esquece alguma coisa. Querendo ou não, conseguiu responder os questionamentos e tudo em um único combo. Porque ser produtor é isso, né? Pegar os montes e transformar em um e resolver este problema. Então, muito obrigado. Mais uma vez, participe da nossa programação. Vocês conseguem ter acesso à programação que está disponível no nosso feed do Instagram, e também para poder se inscrever no edital, ter acesso a qualquer outra informação. Tem um link na bio do teatro que vai encaminhar vocês, e aí lá vocês conseguem ter todas as informações necessárias. Entrem em contato com a gente, participem, e se postarem alguma coisa, marca Teatro Pro Azevedo Oficial, #TAA 204 anos. A gente espera ter vocês aqui muito mais vezes, e a casa é nossa. Então, até lá, tenha uma boa tarde. Tem uma pessoa aqui, rapidinho, Silvio, coloca na internet, no Google, deve ter no repositório das universidades. Geralmente tem as dissertações nos repositórios, né? Colocar o nome da pesquisa, um título, assim, um termo assim, que tu lembra, e tu consegue colocar lá, tu acha no Google, taca no Google. Jogar o tema do bate-papo. Produtora, criadora, consegue achar. Vai aparecer primeiro os links do Simpla, e acho que o quarto link é no repositório. Tem 2 repositórios que a dissertação está lá. Um produtor, viu? Um produtor é um produtor. Ele já sabe todo o caminho. Gente, obrigada. Boa tarde. Obrigado. Até a próxima. Tchau.
Fique Tchau, bem tchau, e se gente. Boa cuidem. tarde. Tchau, tchau.